Muito bem, pessoal. Então, nós já estamos ao vivo aqui e gravando. Bom, eu só preciso, por gentileza, que algum de vocês aí, no caso, me deem um feedback em relação à imagem e o som. Tá tudo bem com a imagem e o som? Tudo bem. Beleza. Bom dia para vocês que estão me assistindo ao vivo. Estamos aqui num importante pilar da mentoria MyFenta, que são as aulas semanais. Vamos falar hoje sobre anestesia pediátrica. Na realidade, anestesia neonatal e pediátrica. Eu sou o Vinícius Larroca Vieira, médico anestesiologista TSA e fundador do canal Fenta News. Lembrando a todos vocês que este é apenas um dos 5 pilares da nossa mentoria MyFenta. Além das aulas semanais, nós temos o Clube da Revista, as anestesias filmadas no dia a dia, o FentaCast no Spotify e a mentoria online, onde eu fico de 7 da manhã às 11 da noite, de domingo a domingo, durante os 210 dias de mentoria. Em relação aos aspectos principais da anestesia neonatal e pediátrica, a gente tem que lembrar que são pacientes que possuem uma baixa complacência pulmonar pela imaturidade. Para quem não sabe, o desenvolvimento alveolar só termina aos 8 anos de idade, portanto é um pulmão imaturo. Os alvéolos, eles são menor em número e menor em maturidade, né, nesses pequenos pacientes. Inclusive, aqueles poros que ajudam a comunicar um alvéolo com o outro estão ausentes nos primeiros dias de vida, há meses. Então, são pacientes que ventilam mal, fazem picos com muito mais facilidade, né, durante a ventilação mecânica, no final da inspiração, muito mais sujeitos à telectasia e a barotrauma por conta disso. Alvéolos escassos e não se comunicam um com o outro. Então, portanto, o pulmão tem baixa complacência. E, em contrapartida, a parede torácica é altamente complacente. Então, eles tendem a ter baixa capacidade residual funcional e tendem também à oclusão, né, ao colapso. Então, tendência à telectasia e hipoxemia. Portanto, são pacientes que não toleram muito tempo de apneia. A indução anestésica nesses pacientes ela é mais perigosa, gera hipoxemia mais rápido, a recuperação também produz hipoxemia mais rápido, principalmente em crianças de baixa idade prematuras. Terceiro ponto, cabeça e língua grandes comparado a crianças mais velhas. A laringe anterior e cefálica, coincidindo ali epiglótico com C4, né, contra C6 do adulto. Então, são vias aéreas especiais, que têm características especiais, pescoço curto, epiglótico comprida, narinas estreitas, e olha que situação mais dramática. Apesar de estreitas, eles são respiradores nasais obrigatórios até os 5 meses. Então, muito perigoso em bebês de baixa idade ficar manuseando o nariz, porque qualquer obstrução ali pode levar a uma via aérea emergencial, porque eles são respiradores nasais obrigatórios. O débito cardíaco, ele é frequência cardíaca dependente, porque o ventrículo é pouco complacente, ele não aceita bem bradicardia, pelo contrário, tá? Bradicardias nesses pacientes geralmente terminam com colapso cardiovascular e parada, inclusive é preditor de parada, a bradicardia. Portanto, são pacientes de ventrículo pouco complacente. A lei de Frank-Starling não se aplica bem nessa idade, tá? Portanto, a frequência cardíaca é, de fato, mais elevada, nós vamos ver ao longo da nossa aula, em torno aí de 145, 150 no neonato,
né, e vai caindo lentamente com a idade. São pacientes que não toleram sangramento, porque o sistema nervoso autônomo está muito imaturo, nós vamos ver isso, os baroreceptores imaturos, não toleram hipercarbia, hipoxemia, hipotermia, tudo isso leva a um colapso cardiovascular pela imaturidade. Seguindo, pele fina com pouca gordura, então perde calor muito facilmente, e para complicar, tem uma capacidade, esses pacientes apresentam uma superfície corpórea muito grande em relação ao peso. Tá? Então, como eles possuem uma superfície corpórea muito grande em relação ao peso, é um fator a mais que leva esses pequenos pacientes a perder calor. Então, nós vamos ver que a sala tem que estar a 26 graus de temperatura ou mais, líquidos aquecidos, né, tem que ser protegidos com manta térmica. Uma série de cuidados tem que ser aplicado a esses pacientes, inclusive em relação à ventilação mecânica. Eles têm realmente uma enorme tendência à hipotermia. A monitorização tem que ficar atento, inclusive, à temperatura, né? Não só pelo risco de hipotermia, mas também a questão da hipertermia maligna, que tem uma incidência maior em pediatria também. A hipotermia vai levar a um despertar tardio, hipertensão pulmonar, arritmias, depressão respiratória, né? Seguindo, são pacientes que, ainda falando dos aspectos principais, tá, gente? Isso é apenas a introdução da aula. São pacientes que têm uma capacidade residual funcional baixa, tá? Mas possuem uma alta ventilação alveolar, tá? Então, se a gente for fazer uma relação entre a ventilação alveolar e a capacidade residual funcional, essa relação é alta. Muita ventilação alveolar para um pulmão que fica mais vazio. O que acontece? Um rápido equilíbrio entre a fração inspirada e a fração alveolar de halogenados. Então, os pacientes induzem rápido e recuperam rápido, apesar de serem mais resistentes aos halogenados. Nós vamos ver que a CAM, né, ou MAC em inglês, está aumentada dos halogenados nesses pacientes, principalmente neonatos, tá, gente? Acontece que o sevoflurano, nós vamos ver, é uma exceção. Dos halogenados é o único, que apesar de estar aumentado, né, a CAM em torno de 3,2 contra 2% apenas em adultos, mas não há diferença, não há esse aumento da necessidade em neonatos, em lactentes, em relação a neonatos, quando do uso do sevoflurano. Nós vamos ver que os outros, isoflurano, desflurano, eles aumentam cerca de 30% a concentração alveolar mínima em idade próxima a 1 ano, comparada a neonatos. Tá? O sevoflurano, então, é uma exceção. Voltando um pouquinho ali na rápida indução, nós temos ainda um fluxo sanguíneo cerebral relativamente aumentado, o que acelera ainda mais a indução, tá, gente? Esqueci de falar, tá ali em cima. A succinilcolina, nós vamos ver, representa um grande risco à população pediátrica. São drogas que causam muitos efeitos vagais, portanto, a pré-medicação com um anticolinérgico é mandatória, geralmente a atropina. Não deve ser realizada em idades abaixo de 5 anos, porque o risco de hiperpotassemia e colapso cardiovascular, parada cardíaca por hipercalemia é alto por conta da chance de miopatias subclínicas nessa faixa etária. É isso mesmo. Às vezes o paciente ele tem uma distrofia muscular de Duchenne, tá? E ainda é subclínico, porque não foi diagnosticado, porque não dá sinais e sintomas abaixo de 5 anos. Então, a succinilcolina, por conta do efeito vagal, que é maior nessa idade, por conta da hiperpotassemia e também por conta da incidência de hipertermia maligna ser maior na população pediátrica, é uma droga que existe uma frase clássica, nós vamos ver em anestesiologia, que é succinilcolina em pediatria. Tenha sempre, use nunca. Ou seja, é importante ter à mão, porque pode salvar diante de uma situação de hipoxemia, de laringoespasmo que não respondeu à pressão positiva, mas não deve ser usado de maneira rotineira. Seguindo, ainda nos aspectos principais, pacientes com IVAs de 2 a 4 semanas, nós vamos ver que isso daí aumenta a incidência de broncoespasmo, laringoespasmo, aumenta a incidência de broncoespasmo em 10 vezes, laringoespasmo em 5 vezes, tá? E é a chamada hiperreatividade de vias aéreas. É um risco, tá? A monitorização nós já falamos, importantíssimo, tanto por conta dessas oscilações de temperatura, mas também em relação à hipertermia maligna.
A reposição hídrica, por conta da imaturidade renal e por conta do cardiovascular não tolerar oscilações, ela deve ser feita de maneira rigorosa em bomba de infusão. Tá? O laringoespasmo é uma realidade, né? Como a gente falou, ele é mais frequente na população pediátrica e ele é mais frequente quanto menor a criança e aumenta de incidência em pacientes com comorbidades e passado recente de IVAs nas últimas 2 a 4 semanas. A literatura advoga você estubar acordado ou em plano profundo. Em plano intermediário é catastrófico a questão do laringoespasmo. É o grande gatilho para o laringoespasmo. É você estubar esse paciente em plano intermediário. No entanto, muitos trabalhos mostram que o plano profundo também não é seguro, porque ele está associado a uma maior incidência de broncoaspiração e óbito, tá? Por hipoxemia grave e parada cardíaca. Então, quando o assunto é anestesia pediátrica, é estubar bem acordado mesmo. O risco de apneia, né, ele é maior, nós vamos ver, e o risco global em crianças com idade pós-conceptual abaixo de 60 semanas, tá? Bem como os outros riscos também são maiores. E os riscos vão diminuindo conforme a idade vai acelerando, como mostra a penúltima frase, tá? Nós vamos ver que drogas como a cafeína ajudam a mitigar a apneia em pacientes com idade pós-conceptual abaixo de 60 semanas. Portanto, finalizando, anestesia pediátrica e neonatal exige uma logística e condutas muito bem direcionadas. Vamos falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento anatômico e fisiológico destes pequenos pacientes. Bom, em relação ao aparelho respiratório, pessoal, os alvéolos demoram, ao contrário do que muitos pensam, 8 anos para amadurecer. Tá? A criança, durante o seu período de desenvolvimento inicial, possui uma quantidade significativamente menor de alvéolos, do número de alvéolos em relação ao adulto, e a ausência dos poros que comunicam um alvéolo ao outro e também um bronquíolo ao outro. Então, são pacientes que fazem atelectasia com muito mais facilidade, são pacientes em que o recrutamento é mais difícil e o barotrauma mais provável. São pacientes com alta tendência à atelectasia, barotrauma e hipoxemia. Pela falta das fibras musculares do tipo 1, fadigam com muito mais facilidade. Tá? Isso se torna ainda mais dramático se a gente levar em consideração que um MET, que é o equivalente metabólico, a quantidade de oxigênio que a gente consome em VO2 para ficar em repouso, num adulto é em torno de 3,5 ml por quilo minuto. Neste paciente nosso, no neonato, né, e população pediátrica baixa, a VO2 é o dobro do adulto. Portanto, olha que situação dramática. São pacientes que fazem hipoxemia com facilidade, têm um perfil cardiorrespiratório ruim e ainda por cima consomem muito mais oxigênio. Como nós já comentamos, alta ventilação alveolar para uma baixa capacidade residual funcional, ou seja, uma alta relação entre VA e CRF, né? Muita ventilação com CRF pequena, faz com que, aliado a uma perfusão cerebral alta, rapidamente uma anestesia com indução, com sevoflurano, por exemplo, coloca esse paciente em plano. Da mesma forma, a recuperação é rápida por conta disso. Esses pacientes possuem costelas mais horizontais e uma respiração abdominal, num tórax que é altamente complacente. Aliás, essa complacência alta desse tórax justifica a chamada ventilação volume garantido, tá, gente? A ventilação limitada à pressão, ela acaba sendo falseada por essa parede torácica tão complacente que, se você limitar só a pressão, esses alvéolos vão sobredistender. Então, você tem que garantir a volume mesmo, tá? Geralmente aí em torno de 4 a 6 ml de volume por quilo de peso. É o tipo de anestesia hoje que é a queridinha da neonatologia. Em relação à frequência respiratória, obviamente ela vai ser mais alta em neonatos, em torno de 40, e vai caindo com a idade. 30 para lactentes, em torno de 25 aos 3 anos, no final da idade pré-escolar, e crianças mais velhas, 20. A hemoglobina fetal, ao nascimento, ela vai sendo substituída pela hemoglobina do adulto. E isso tem impacto, porque ela é muito mais
afim ao oxigênio. Ela tem uma ligação com o oxigênio muito mais intensa do que a hemoglobina do adulto. Isso leva a um desvio da curva de dissociação da oxihemoglobina para a esquerda, o que prejudica a entrega de oxigênio aos tecidos. Não obstante, nós somos mais radicais em termos de gatilho transfusional em crianças que ainda possuem uma hemoglobina fetal alta, de baixa idade. Tá? Então, muitas vezes, hematócrito aí abaixo de 40, aproximando de 30, a gente já está transfundindo essas crianças. O anel cricoide é o ponto de maior estreitamento em anestesia em crianças abaixo aí, de 8 anos, tá? 5 a 8 anos. E, por conta disso, recomenda-se não usar tubos com cuff. Ou, se for usar, tem que haver vazamento quando a pressão está aí em torno de 15 a 25 centímetros de água. Então, você está ventilando, por exemplo, limitada a pressão, controlada a pressão. A 20, já tem que ter vazamento. A 15, já tem que ter vazamento. Esse vazamento é bom. Está associado a uma menor incidência de croup, de estridor pós-operatório, que pode ocorrer horas depois da extubação, tá? E, como nós comentamos, a hipotermia, hipóxia e hipercarbia não só levam ao colapso cardiovascular, como também tendem a dar, ao contrário do que acontece no adulto, depressão respiratória nestes pequenos pacientes, tá? Há uma tendência à hipoxemia e também à atelectasia, por tudo que foi citado. Então, essa imagem, ela mostra, pessoal, né, tudo que a gente colocou, uma boca que possui no seu interior uma língua mais volumosa, um nariz mais estreito, né, o que é dramático, porque essas crianças, até os 5 meses, são respiradores nasais obrigatórios. Qualquer passagem de cânula nasotraqueal pode demaciar ou lesar a adenoide e piorar a situação, tá? Então, a gente tem que dar preferência a Guedel mesmo, oral. Uma laringe mais alta, um pescoço curto, né? Uma série de alterações, né? Que nós já comentamos com vocês, ilustradas por essa imagem. Essa outra imagem mostra claramente a epiglote coincidindo com C4, ao contrário do que acontece em adultos, onde ela coincide com C6. Uma laringe anterior e cefálica, portanto, onde o estreitamento maior não é subglótico, como ocorre em adultos, e sim em nível de cartilagem cricoide. Essa imagem mostrando o anel cricoide do lado direito da imagem em crianças contra o que ocorre em adultos, onde o formato ele é um formato bastante diferente, não é, do anel cricoide, que vai fazer com que o ponto de maior estreitamento seja subglótico em adultos. Novamente, essa imagem mostrando tudo que a gente colocou, inclusive os alvéolos imaturos nestes pequenos pacientes e a falta de fibras musculares do tipo 1. A hemoglobina fetal, não é, que vai sendo substituída e que possui grande afinidade com o oxigênio. O que é ruim, porque ela não libera para a periferia. Bom, continuando a parte de fisiologia e anatomia, falando agora do aparelho cardiovascular. Gente, o aparelho cardiovascular da população pediátrica, ele é altamente imaturo. É um aparelho cardiovascular que possui um território de capacitância pequeno em relação ao corpo do paciente, um coraçãozinho que a gente pode pensar, poxa, o coração está 0 bala, é um coração tão novinho, que nada. É um coração duro, pouco complacente, com fibras de actina e miosina imaturas, e que não respeita a lei de Frank-Starling. A lei de Frank-Starling, aquela história do volume sistólico, vai aumentar com a bradicardia, esquece. Em neonatos, crianças de baixa idade, isso não existe. Se a gente não colocar esse coração para bater dentro da frequência normal, que em neonatos é em torno de 150, haverá uma diminuição do débito cardíaco e risco de parada cardíaca. A gente tem que lembrar que bradicardia e hipoxemia são preditores de parada cardíaca. E quando ocorre parada cardíaca, os trabalhos mostram, dentro do risco perioperatório, né, do POCA, que nós vamos ver daqui a pouquinho, cerca de 26% desses pacientes que evoluem com parada cardíaca, cujos preditores são hipoxemia e bradicardia, evoluem a óbito. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a drogas, como o caso da succinilcolina,
que devem ser evitadas. Se for fazer antes um vagolítico, como a atropina. Muito cuidado em relação à transfusão. Os gatilhos transfusionais são muito mais rigorosos nesses pacientes. A gente não pode perder tempo. Muito atento em relação à temperatura da sala, a hipotermia deletéria para esses pacientes. Tomar muito cuidado com concentrações exageradamente altas de halogenados. Os halogenados são muito prejudiciais ao aparelho cardiovascular imaturo. A anestesia nesses pequenos pacientes, ela deve ser contar sempre com abordagem multimodal, tá? Os opiáceos, apesar da depressão respiratória que eles produzem, nós vamos ver, esses pacientes são muito mais sensíveis, e apesar da gente ter que evitar a morfina pelo risco de apneia pós-operatória enorme que ela proporciona, nós vamos ver, fentanil, sulfentanil, os opioides clássicos no pré-operatório devem ser utilizados. A anestesia ela deve ter, sim, opioide, baixas concentrações de halogenados, tá? Uma coisa é o risco de apneia e a monitorização desse paciente durante 24 horas na população com idade pós-conceptual abaixo de 60 semanas, como nós vamos voltar a ver. Outra coisa é a condução da anestesia. Se a gente fizer uma anestesia baseada apenas em halogenado, não dá certo. O cardiovascular desses pacientes é muito suscetível à questão da depressão miocárdica, do inotropismo negativo perpetrado pelos halogenados, e também eles não têm capacidade de vasoconstricção e de resposta barorreceptora adequada a essas drogas. Felizmente, os trabalhos mostram que o sevoflurano tem um índice terapêutico muito mais elevado que os demais. Felizmente também, como nós vamos ver daqui a pouco no POCA, né, que mostra a questão da mortalidade, né, e da parada cardíaca, nós temos uma era pré e pós-alotano, né, a abolição do alotano. A era pré-abolição do alotano, ela era trágica. Ela tinha os medicamentos como maior causa, né, de parada cardíaca. E a era pós-alotano fez com que houvesse uma mitigação da causa de medicamentos como evento da parada cardíaca, porque o alotano tem um péssimo perfil cardiovascular, como vocês se lembram. Bom, então, hipóxia, hipotermia, hipercarbia, hipovolemia não respondem com taquicardia nos neonatos e lactentes. Eles toleram mal sangramento e desidratação. Eles têm imaturidade do simpático, imaturidade dos receptores adrenérgicos, que respondem mal, inclusive, às catecolaminas exógenas, adrenalina, noradrenalina, que a gente usa. Os barorreceptores são imaturos, os receptores adrenérgicos, alfa, beta, são hiporresponsivos. Então, muita atenção deve ser tomada com esse paciente, a gente tem que antecipar sempre, do contrário, a gente vai ser surpreendido com uma parada cardíaca pré-operatória. O risco é muito grande se a gente não se armar bem sobre todos esses aspectos. Essa imagem mostrando as frequências cardíacas mais habituais, né, que vai desde 150 por minuto, batimentos, até cerca de 115, a imagem mostrando a imaturidade do cardiovascular, a pressão arterial, que vai desde 6,5 por 4,5, né, até uma pressão aí em torno de 10 por 6 em crianças no final do período de lactentes e normalizando aí enquanto crianças mais velhas e adolescentes. Essa imagem, mais uma vez, mostrando a questão da hiperperfusão cerebral, que encurta a indução e a recuperação, e o cardiovascular imaturo. Seguindo ainda com aspectos fisiológicos, né, e anatômicos, o fígado ele demora cerca de 1 mês para amadurecer o citocromo P450. Portanto, a morfina é um perigo em neonatos. Ela está muito associada à depressão respiratória. Os opioides têm que ser usados com cautela quando da extubação sem monitorização após 2 horas. Tá? Existe uma polêmica entre 45 e 60 semanas de idade pós-conceptual em ex-prematuros que nós vamos ver, inclusive no clube da revista ligado a esse tema. Então, por isso, os opioides são seguros, devem ser usados, a anestesia tem que ser balanceada, sim, associada, inclusive, a bloqueios, combinando técnicas multimodal. Entretanto, não podemos nos esquecer que crianças doentes, prematuras, neonatos, tem o citocromo P450 deficitário e quando de cirurgias abdominais, como má rotação intestinal, gastrosquise, há uma piora da temperatura, há uma piora da perfusão hepática, o que agrava ainda mais
a capacidade de conjugação, de depuração hepática, tá? Então, a gente tem que estar muito atento em relação a isso aí. Como mostra a imagem, né? São pacientes muito expostos à hipotermia, a cirurgias abdominais para eventos típicos, né? Da fase neonatal e de lactente, que nós vamos ver daqui a pouco. Seguindo a parte da fisiologia e anatomia no que se refere aos rins. Pessoal, olha só que coisa interessante. Os rins, eles demoram 6 meses para amadurecer. Isso pode demorar, arrastar até 2 anos em crianças doentes, tá? Mas em situações normais, em 6 meses ele está maduro. Isso significa dizer que um lactente, por exemplo, ele tem um clearance de creatinina diminuído, uma dificuldade para concentrar e diluir urina, uma dificuldade para reabsorver o bicarbonato e para reter o sódio. Então, todo cuidado é pouco pela questão hepática, pela questão renal, pela fragilidade do paciente. Tanto no que se refere à dose de drogas, que devem ser sempre baseadas na superfície corpórea e não no peso, e também em relação à hidratação, que deve ser feita com bomba de infusão e de maneira cuidadosa. Falando um pouco agora do metabolismo e da regulação da temperatura. São pacientes que têm uma superfície corpórea muito grande para o peso, por isso perdem muito calor. Isso, aliado à pele fina e pouca gordura, agrava ainda mais a situação. Eles têm uma clássica tendência à hipotermia, que aumenta a sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares, pessoal, e também a todos os anestésicos. Uma exceção para isso daí é o cisatracúrio. Tirando o cisatracúrio, os outros bloqueadores neuromusculares adispolarizantes, a gente geralmente observa nesses pacientes aí necessidade de doses menores, tá? A succinilcolina, não. Ela apresenta-se aí com uma, até pela sua característica, né, de hidrossolubilidade, uma característica aí, por conta do seu volume de distribuição, uma necessidade de doses até maiores, apesar da gente não recomendar a succinilcolina em pacientes abaixo de 5 anos. A gente não, a ASA, né, por conta da hiperpotassemia, da hipertermia maligna e do efeito vagolítico. A hipotermia piora a hipertensão pulmonar, que pode levar a cor pulmonar, tá? Então, muitas vezes essas crianças já estão fazendo uso de óxido nítrico, são crianças cardiopatas em uso de óxido nítrico. A hipotermia é deletéria para o ventrículo direito, portanto, e também a hipotermia pode levar a depressão respiratória e arritmias. A grande arma do neonato contra a hipotermia é a gordura marrom e a fosforilação oxidativa hepática. Ocorre um desvio fosforilativo hepático para produzir calor. Essa produção de calor não ligada ao tremor, que é a queima da gordura marrom, ela está alterada em pacientes prematuros e doentes, e pior, ela é mitigada e inibida pelos halogenados. Então a gente tem que usar em prematuros, mais um motivo para usar halogenados com muita cautela, concentrações baixas, associar multimodal, tá? Devido à redução dos estoques de glicogênio, esses pequenos pacientes fazem hipoglicemia com muita facilidade. E grupos de risco são filhos de mãe diabética, uso de nutrição parenteral e crianças pequenas para a idade gestacional. Todas elas podem fazer hipoglicemia. Então, essa imagem mostrando aí a questão da gordura marrom e a sua importância na termogênese. Esta outra figura, nos lembrando que existem 3 tipos de perda de calor: por condução, que é o contato com a mesa; por convecção, que é o ar que vai passando; e por irradiação, tá? É quando a gente troca raios infravermelhos com o ambiente. E o mais importante é por irradiação, quando a gente troca raios infravermelhos com o ambiente. Por isso que a sala tem que estar acima de 26 graus em anestesia neonatal. Aqui, mostrando a questão da hipoglicemia, né? Então, nós temos níveis glicêmicos no neonato diferente do que a gente observa em adultos. No neonato, a euglicemia vai de 40 a 125. São pacientes que, inclusive, nós vamos ver que geralmente precisam, os prematuros, até 8 miligramas por quilo minuto de glicose, contra 6 de criança até 8 anos, e que essa glicemia ela tem que ser abordada
principalmente quando os níveis caem aí abaixo de 25, 35, para a gente manter ela acima de 40. Aqui, um resumo, né, de tudo que a gente falou, né, de questões anatômicas, bioquímicas, todo um resumo que vocês podem estar apreciando. Bom, seguindo, nós vamos falar de fatores farmacocinéticos e farmacodinâmicos. O cálculo do peso numa criança, né, gente? Então, aquela história, né? Chega uma criancinha para a gente anestesiar, ela tem 3 anos. 3 vezes 2, 6. Com 9, 15. Ela deve ter 15 quilos. Já repararam como geralmente a gente erra? Ela geralmente tem mais? Sabe por quê? Essa equação é para o percentil 50. E a maior parte das crianças está acima do percentil 75, né? Então, assim, essa equação ela é válida mais para crianças que estão bem com peso ali limítrofe. Lembrando que o cálculo do peso das doses baseadas no peso em crianças, ele não é o mais adequado. A gente deve calcular principalmente baseado em superfície corpórea. Precisamos recordar também que, geralmente, quando a gente está diante de drogas hidrossolúveis, como é o caso de bloqueadores neuromusculares, por exemplo, a concentração plasmática vai ser menor, porque são crianças, né? Essas crianças e neonatos possuem um percentual de água maior do que adultos, né? Então, eles possuem mais água, em torno de 75% contra 60% de adultos, e se for prematuro, ainda mais. Então, drogas hidrossolúveis, o volume de distribuição aumenta, né? E a concentração plasmática cai, então a gente precisa usar doses maiores. Já drogas lipossolúveis, em pacientes com baixa concentração de gordura, como são os neonatos e os lactentes, a gente tem que pegar leve, porque o volume de distribuição cai. Então, drogas como, por exemplo, o tiopental, o fentanil, né, alguns anestésicos locais, a dose tem que ser menor nesses pacientes. Principalmente lembrando que o fígado está imaturo e a concentração de proteínas plasmáticas está baixa, o que aumenta a fração livre desses fármacos, aumentando a toxicidade. Então, nessa imagem, ela resume tudo isso que a gente comentou para vocês. Novamente, essa imagem mostrando o percentual de água, 86% no prematuro, contra em torno de 50%, 60% no adulto. E a gordura, menor que 5% no prematuro, contra quase 25% no adulto. Aqui, mostrando o que nós já comentamos em relação aos halogenados, né? O sevoflurano é até uma exceção, tá? Mas os halogenados, de uma maneira geral, aqui nós temos um exemplo do isoflurano, à medida que nós vamos aproximando a 1 ano de idade, a concentração alveolar mínima vai aumentando, tá? Mas, mesmo neonatos, comparado a adultos, têm uma CAM maior. Essa imagem mostra exatamente o que a gente está falando. Observem, neonatos quando expostos ao sevoflurano, a CAM 50 de 3,2 contra 2% em adultos. Observem à direita, né? Entretanto, o sevoflurano é uma exceção. Observem, infants, que são lactentes, os mesmos 3,2 de neonates, que são os neonatos. Se formos para o isoflurano e para o desflurano, observem no meio da coluna ali, infants. Né? O desflurano, 10% contra 8%. O iso, 1,9% contra 1,6%. Né? Há um aumento da CAM à medida que vai se aproximando de 1 ano, e isso tem uma explicação, tem a ver com o metabolismo cerebral, tem a ver com a mielinização. Mas o sevoflurano, apesar da CAM ser maior, não há aumento da CAM de lactentes em relação a neonatos. Seguindo sobre aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, vamos falar agora de agentes venosos. Lembrando que a síndrome do Propofol é uma realidade, ela tem uma constelação clínica baseada aí em rabdomiólise, hepatomegalia, falência de múltiplos órgãos, acidose metabólica, instabilidade hemodinâmica, que pode ser importante, mas sempre com doses acima de 5 mg/kg. Abaixo disso é seguro. Tá?
Apesar disso, de maneira paradoxal, como vocês podem ver aí na terceira frase, a dose do Propofol em neonatos, e principalmente lactentes, no caso, ela é discretamente maior do que em crianças mais velhas e adultos, porque o clearance é muito grande, tá? Sempre lembrando, como mostra a segunda frase, da questão das drogas hidro versus lipossolúveis, como a gente acabou de comentar. Hidrossolúveis geralmente precisam de doses maiores, lipossolúveis tem que pegar leve pela característica da água que está em grande quantidade e da gordura em baixa quantidade, alterando o volume de distribuição nesses pacientes. Os opioides, além do fato da gente ter que pegar leve com eles por conta do volume de distribuição, né? São pacientes com baixa gordura, os receptores são sensíveis. E, além disso, o fígado não metaboliza, tem proteína plasmática baixa, então a morfina é um perigo em neonatos. Está associada, já era associada, e os trabalhos mais recentes confirmam a mais apneia e mais desaturações no pós-operatório. A desmedotemidina é muito bem-vinda, tanto em pré-medicação quanto pré-operatório, está associada à diminuição da agitação pós-operatória com o sevoflurano. Em terapia intensiva, ela bateu a quetiapina em adultos no que se refere à agitação. É uma droga fundamental hoje em anestesia pediátrica, porque ela está menos associada à apneia. Ela associada à cetamina, os trabalhos mostram que, bem como o contexto multimodal, cada vez mais nos estimula a estubar pacientes abaixo de 60 semanas pós-conceptuais, desde que não seja abaixo de 45, e desde que não tenha comorbidades. Entre 45 e 60, a desmedotemidina com a cetamina, ela tem se demonstrado segura, é uma alternativa associada a bloqueios para permitir, inclusive, anestesia ambulatorial, sem monitorização, aquelas clássicas 12 a 24 no ex-prematuro. É um grande avanço. Tá? E em anestesia clínica, condução clínica pré-operatória, ela mitiga o uso de opioide, mitiga o uso de halogenados e diminui a agitação pós-operatória, além do seu excelente perfil como droga de uma maneira geral. Os bloqueadores neuromusculares, eles devem ser usados na menor quantidade possível nesses pacientes, particularmente os aminoesteroides, que podem ter sua farmacocinética muito alterada pela imaturidade hepática e renal. O risco da succinilcolina foi comentado, ele é real, não só por conta das características da placa motora desses pacientes, né? Eles não têm a subunidade epsilon, que é substituída por uma subunidade gama, o que teoricamente deixaria esses receptores um pouquinho mais sensíveis, tá? Isso não tem grande prova científica, mas, por outro lado, o grande risco realmente da succinilcolina é em relação à hiperpotassemia, em relação à hipertermia maligna, a questão vagotônica. Então, muito cuidado com a succinilcolina em população pediátrica. Essa imagem mostrando o que a gente comentou, crianças, tá? Mesmo em idade a termo, com menos de um mês, nós vamos ver isso no Clube da Revista, elas têm que ficar monitoradas. Acima de um mês sem comorbidade, não tem problema, como mostra a parte superior direita. Na parte inferior, mais roxinho, né? Crianças ex-prematuras abaixo de 60 semanas, tá? Aí existe uma polêmica. Abaixo de 45 não tem nenhuma dúvida. Essas crianças têm que ficar monitoradas após uma anestesia geral. Entre 45 e 60, se tem comorbidade, se tem anemia, se tem uma série de questões, hipotermia envolvida, é bom ficar também em observação de 12 a 24 horas. Se não tem, dá para individualizar, desde que a gente não use morfina, desde que use opioide em dose muito baixa, dando preferência a opiáceos de meia-vida curta, preferência para bloqueios associados, contexto multimodal, tá? E drogas como a cafeína podem ajudar a mitigar o risco de apneia. Tem que individualizar. Essa imagem mostrando que o risco vai caindo exponencialmente de apneia e de saturações à medida que a gente se aproxima de 60 semanas pós-conceptuais. O POCA, né, que é o risco perioperatório de parada cardíaca, que existe desde 1994, ele mostra, dentro do contexto de risco em anestesia pediátrica, que a incidência é de 1,4 para cada 10 mil procedimentos. Então, o risco de parada cardíaca, de cada 10 mil anestesias pediátricas em pacientes neonatais, lactentes, 1,4 vai fazer parada cardíaca. E dessa população que faz parada cardíaca, 26% evoluem para óbito, tá? Tendo a hipoxemia e a bradicardia como fatores preditores da parada. 6% desses pacientes que param e recuperam ficam com injúria permanente.
A fase mais importante para essa parada é a indução anestésica, obviamente, tanto por questões medicamentosas, mas principalmente por questões ligadas ao cardiovascular e pulmão, hoje em dia, porque nós estamos na era pós-abolição do alotano. Ele era a droga responsável por 66% de todas as paradas. Existem dois tipos, pessoal, de anestesiologistas, tá? Os que, como eu, que já usaram muito alotano, dizem que já tiveram parada cardíaca com alotano, e os mentirosos. Felizmente, era uma parada cardíaca de bom prognóstico. O alotano, ele age como se fosse um bloqueador de canal de cálcio. Ele vai deprimindo o nó sinusal, sinoatrial. É uma bradicardia progressiva que, inexoravelmente, se você não cortar, ela evolui para a sistolia. Ao contrário do que muitos pensam, o alotano não é o halogenado que mais deprime o miocárdio, ele é o segundo. O primeiro é o enflurano. Questão de TSA essa aí, hein, pessoal? 9% das paradas cardíacas foram por injeção inadvertida intravascular durante uma anestesia caudal, principalmente de anestésicos locais. E o sangramento é a maior causa de morte em anestesia pediátrica. Essa imagem mostra o POCA pré e pós-alotano, né? Observem no canto esquerdo da tela, em 1994 a 96, numa era ainda pré-abolição do alotano, a medicação era a maior causa de parada cardíaca, né? Contra outras causas. E à medida que o tempo foi passando, né, nós passamos a observar que outras causas que não medicamentosas passaram a ser mais importantes, né? Então, olha lá, em verdinho, que é na era já pós-alotano, se a gente comparar ali medicação no canto esquerdo, roxinho, pré-alotano. Olha como é que era alto o percentual de parada por medicação. Verdinho, pós-alotano, 2000, 2003. Olha como é que já diminuiu. Agora, se a gente for para as outras causas, né, olha só como é que houve um aumento relativo das outras, né, causas de parada, principalmente cardiovascular e respiratória, porque são eventos, muitas vezes, que a gente não consegue prever, e depende muito do paciente, né? Por equipamento, a direita também caiu com a evoluída tecnologia. Então, resumindo, essa imagem tem a ver com a imagem anterior, que é o POCA, e qual que é a mensagem que essa imagem nos mostra? De 2000 a 2003, quando foi coletado pós-era de abolição do alotano, caiu o número de paradas cardíacas por medicação. É essa mensagem que o POCA nos traz. E isso é muito bom. E isso nos estimula a cada vez usar mais multimodal e menos drogas atrasadas, né? Drogas que não são adequadas. Bom, vamos falar um pouquinho agora de técnicas anestésicas em pediatrias. Algumas considerações pré-operatórias. A criança, ao contrário do adulto, não tem medo de morrer, gente. Ela tem medo da separação dos pais. Então, é muito importante a humanização, a presença do pai durante a indução, ou da mãe, a medicação pré-anestésica, para não traumatizar essa criança. Como a gente colocou, IVAS, resolvida há 2 a 4 semanas, não isenta de broncoespasmo. Observem que está aumentada 10 vezes nessas situações, nem de laringoespasmo. No entanto, se a gente suspender toda a anestesia pediátrica por conta disso, a gente não consegue operar nunca uma criança. Então, tem que individualizar esses pacientes. Tem que ser individualizado mesmo. Por exemplo, adenoide, amígdala, se a gente suspender DEPAL para toda cirurgia de adenoide em que o paciente teve uma IVAS há 4 semanas atrás, você vai operar essa criança com 150 anos de idade. Brincadeiras à parte, seguindo, evitar a intubação quando possível nesses pacientes com hiperreatividade, obviamente quando possível, e administrar agonistas beta-2 e anticolinérgicos, ajuda a evitar eventos indesejados como laringoespasmo e broncoespasmo. Durante a avaliação pré-anestésica, os sopros cardíacos estão presentes em mais de 30%, e a gente tem que atentar a novos sopros e mudança do seu comportamento. Aí merece ser investigado. Em relação ao jejum, já foi demonstrado por trabalhos que são crianças que têm um pH menor que 2,5 e gastroparesia por conta de desidratação. Eles fazem desidratação com mais facilidade, portanto, tem uma incidência maior do que adultos, de 1 para 1000, de broncoaspiração. Portanto, todo cuidado é pouco durante a indução desses pacientes. O leite materno pode ser dado
4 horas antes, líquidos claros 2 horas antes e uma refeição leve, sem gordura, 6 horas antes. A pré-medicação, ela pode incluir atropina, por conta da succinilcolina, por conta da hiperreatividade de vias aéreas, o midazolam, via oral, na dose de 0,5 miligrama, no máximo de 15 miligramas, ou intramuscular, na dose de 0,1 miligramas por quilo de peso. E o Ketodex, que é a associação da desmedotemidina com a cetamina, pode ser dado em doses variadas de 1 a 3 miligramas por quilo de peso. Geralmente, para pré-medicação apenas, doses de 1 a 2 de desmedotemidina com cetamina por quilo de peso são muito bem recomendadas e estão menos associadas à apneia e dessaturações. As técnicas anestésicas em pediatria envolvem também a questão da monitorização. Então, o estetoscópio precordial é um recurso barato, simples e muito útil, tá, gente? A gente consegue perceber mudanças nas bulhas que têm correlação com o débito cardíaco, e eles são importantes, como nós vamos ver daqui a pouquinho, quando colocado na axila esquerda, em cirurgias de correção de fístula traqueoesofágica, porque muitas vezes, durante a confecção da correção cirúrgica, há obstrução do brônquio fonte esquerdo. Então, eles detectam, inclusive, situações interessantes em situações especiais em cirurgia pediátrica. A ETCO2, né, ela é importantíssima por conta da hipertermia maligna, que é mais frequente em pediatria. O primeiro sinal é o aumento da ETCO2, tá, gente? A ETCO2 acima de 60, 65, com ventilação mecânica, em ventilação espontânea, ou acima de 55 em ventilação controlada, é preditor de hipertermia maligna. O sistema pode ser mainstream ou sidestream, tá? O mainstream é aquele antigo, que tem aquele sensor grandão, tá? E ele é pouco acurado em crianças abaixo de 10 anos. O aspirativo mais moderno, aquele levinho, que é o caninho transparente, o sidestream, ele é melhor, ele é mais acurado em crianças abaixo de 10 anos, entretanto, ele pode ser falsamente alto, a linha de base dele, e a ETCO2 falsamente baixa. Então, os dois têm erros em crianças abaixo de 10 anos. Para mitigar isso, a gente tem que colocar o sensor bem próximo do tubo e trabalhar com fluxos mais baixos, como mostra aí. A temperatura da sala, 26 graus ou mais. A punção, falando ainda de técnicas anestésicas, em cirurgia de uma maneira geral. Se a gente for puncionar radial, né, que é necessária em cirurgia para correção de fístula traqueosofágica, é recomendada na má rotação intestinal, né, entre outras cirurgias. Em alguns casos de gastroquise mais complicado também, você pode pegar artéria. Então, essa radial, que pode ser pega com catéter 24, não pode ser na radial esquerda, tem que ser na direita, porque tem que ser pós-ductal, né, gente? Por conta da permanência do ducto arterioso. Senão a gente vai avaliar a saturação de oxigênio de maneira falseada. Inclusive, o teste, né, quando ele é feito na mãozinha direita, porque é ela que é a mais adequada, porque ela é a pré-ductal. Tá? Então, a gente, quando vai avaliar cardiopatias, a gente avalia na mãozinha direita, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? E aí compara com o membro inferior e com a mãozinha esquerda. Tá? Uma outra opção também é a artéria femoral e as pediosas. Sempre tomando cuidado, gente, principalmente quando for acessar grandes vasos, que devem ser acessados com ultrassom, sempre o POCUS, né? O Point of Care Ultrasound, né? Tomar cuidado com a embolia paradoxal, por causa da patência, né, do forame oval. Pequenas bolhas podem passar, porque esses pacientes não raros podem ter shunt direito e esquerdo e levar à isquemia cerebral, por exemplo, a chamada embolia paradoxal. Essa imagem mostrando aí à esquerda o mainstream e à direita o sidestream, ambos limitados em crianças abaixo de 10 quilos. Ainda falando de técnicas anestésicas, a indução, ela pode ser intramuscular, por exemplo, crianças com autismo, crianças que você tem dificuldade de manuseio, ela pode ser feita intramuscular com acetamina, em doses mais altas, aí, de 2 a 4 miligramas por quilo de peso, inalatória, na maior parte das vezes, com sevoflurano. Não se recomenda mais o olotano, e não se recomenda iso, desflurano, por conta da alta pungência, ou venosa. Lembrando que o acesso venoso é um desafio, começa a melhorar em torno de 2 anos. Técnicas como ultrassom e também a
luminescência, né? Luminescência na mãozinha ajuda a identificar esses vasos. Eu tenho alguns macetes, eu gosto muito dessa veia aqui do punho, tá? São veias que enganam muito, elas são pequenininhas, mas são fáceis, e a literatura lembra muito da safena. Eu não vou na safena, não, eu vou nessa. Ela é pequena, mas engana. Um 24 aqui passa muito bem, principalmente em crianças mais gordinhas, né? Clarinhas e gordinhas, que você não consegue achar de jeito nenhum. A intubação traqueal, o diâmetro do tubo é a idade mais 16 dividido por 4, tá? Então, a criança com 4 anos, 4 com 16, 20, por 4, tubo 5. Sempre pegando um abaixo e um acima, então 4,5, 5, 5,5. E o comprimento do tubo é a idade mais 12 dividido por 2. Lembrando que, geralmente, em lactentes, com apenas 1 a 2 centímetros depois da glote, é o máximo que a gente tem que introduzir. Mais do que isso, mais do que 1 a 2 centímetros depois que passa da glote, geralmente você pega o broncofonte, tá? O vazamento, ele tem que existir, ele é positivo, então a ausência de vazamento com uma pressão de 15 a 25 centímetros de água, seja no modo limitado a volume ou pressão, está mostrando que você está exagerando no cuff. Então tem que diminuir a pressão do cuff ou trocar o tubo, tá? Durante a manutenção, você pode usar o Mapleson ou o circuito habitual. A tendência é usar o circuito habitual, porque a ventilação espontânea, pessoal, não é recomendada, está mais associada à hipoxemia. Quando você faz ventilação no Mapleson D, tá? Em que você tem que trabalhar aí com 2 a 3 volume minuto, né? Para não ter hipercapnia. Isso está associado a mais barotrauma, mais biotrauma, tá? A hidratação, ela pode seguir a regra de Holiday CH, tá? Onde a gente tem a questão da reposição do jejum, 50% na primeira hora, 25% na segunda, 25% na terceira hora. A questão da manutenção, que é a regra do 4-2-1, né? 4 ml para os 10 primeiros quilos, 2 ml por quilo de peso entre 10 e 20, e 1 ml acima de 20. E a manutenção, né? Que vai ser igual. E o porte operatório, que vai ser igual à manutenção. E o porte operatório, que vai depender do tipo de cirurgia, 2 ml por quilo hora em cirurgias de baixo porte, em torno de 4 médio, 6 a 8 em alto porte, tá? Cirúrgico. Então, Holiday CH, sempre em bomba de infusão, com todo cuidado. Geralmente pode ser o ringue, salvo algumas exceções que a gente vai preferir o soro fisiológico, como, por exemplo, na hipertrofia hipertrófica de piloro, onde você tem uma alcalose metabólica e hipoclorêmica, aí a gente prefere o soro fisiológico, que pode até ser enriquecido com NaCl, tá? A euglicemia desses pacientes geralmente é mantida com 6 mg/kg de glicose, em prematuros até 8, e ela é em torno de 40 a 125. Aqui, mostrando que a reposição de sangue, ela deve ser muito importante. Olha só a quantidade de sangue que tem esses pequenos pacientes. Eles têm mais sangue relativamente do que adultos, prematuros até 100 ml por quilo, e um cardiovascular que não tolera sangramento. A escala de Holiday CH, o esquema como a gente colocou. Essa imagem mostrando a transfusão de plaqueta. Geralmente, plaqueta para uma criança de 10 quilos aumenta em 50 mil, tá, gente? Então, 1 unidade para 10 quilos, aumentando 50 mil. Plasma, 10 a 20 ml por quilo. Sangue, 10 a 20 ml por quilo também, com gatilhos transfusionais mais rigorosos, como mostra a parte direita da nossa tabela, devido à hemoglobina fetal, que prende mais o oxigênio. Então, a gente não tem que fazer cerimônia, tá? Com reposição de sangue em criança, comparado a adulto. Essa imagem mostrando diversos tamanhos de tubo conforme a idade, uma exceção são os neonatos, 3, e prematuros, 2,5, a seguir aquela equação mostrada, e também uma noção da máscara laríngea, para crianças aí acima de 5 quilos, que é quando começa a indicação, a número 1, até crianças aí de 30 a 50 quilos, a número 3. Aí o teste, né, que eu falei, da questão de rotina, onde você realiza a oximetria no membro superior direito, né, que é o pré-ductal, comparando aí com o membro inferior para ver se vai ter variabilidade nas cardiopatias cianóticas. Seguindo ainda em técnicas, né, muitos anestesiologistas gostam muito do bloqueio caudal. Ele, de fato, é um bloqueio muito utilizado em neonatologia.
principalmente em crianças um pouquinho mais velhas aí, na faixa de 1 a 3 anos, o pessoal gosta bastante de utilizar. A gente tem que ter um cuidado muito grande com o bloqueio caudal, pessoal. Primeiro, 1% das paradas cardíacas é por injeção de anestésicos locais. Eu, Vinícius, não uso por conta disso. Não me soa razoável nem uma peridural numa gestante, comparado a uma RAC, por conta da massa de anestésicos, nem uma caudal em crianças. Eu, Vinícius, não uso. A literatura recomenda, mas a mesma literatura que recomenda mostra que 9% das paradas cardíacas é por injeção intravascular inadvertida de anestésico local e 26% dessas paradas cardíacas evoluem a óbito. Eu pessoalmente acho que não vale a pena. Se você for localizar com a técnica de Dogliotti, não pode ser com ar, tem que ser com solução salina, pelo risco de embolia aérea. Tá? Não podemos nos esquecer de sinais e sintomas da abstinência neonatal também aos opiáceos, listados aí, como vocês podem ver. Essa imagem mostrando a questão do neuroeixo e a sua relação com a linha bicrista, a linha de Touffier. Né? Em adultos, a medula termina na borda inferior de L1, como mostra a parte superior esquerda da imagem. Em neonatos, está em L3, como mostra na parte superior esquerda. Tá? Então, alguns cuidados devem ser tomados quando da abordagem nessa região. Eu gosto muito de uma RAC em ex-prematuros. O cirurgião com o qual eu trabalho, ele opera uma hérnia inguinal bilateral em menos de 1h20. Então, eu faço RAC, geralmente eu uso 1 miligrama por quilo de peso de pesada, e, sinceramente, eu não dou muita bola para essa questão aí do tecido nervoso. Eu vou na linha bicrista normal, não fico funcionando muito baixo, tá? Porque eu observei no meu dia a dia que está mais associado a sangramento. Eu vou bem delicadamente com a agulha, vou no espaço que está mais fácil ali, delicadamente, devagar, e eu prefiro manipular menos do que ficar com esse preciosismo e ficar nesse vai e vem, funções mais baixas, repito, na minha experiência, são mais associadas a dificuldade e sangramento. E é muito importante, quando da RAC anestesia no ex-prematuro abaixo de 60 semanas, tá? Ou seja lá qual for o motivo do acesso do neuroeixo, quem segura, quem mobiliza esse pequeno paciente. O Ketodex vem ajudar aí, desde que essa criança não tenha menos que 45 semanas pós-conceptual, se ela estiver na faixa de 45 semanas, o Ketodex, pelo que a gente reviu na literatura, é uma excelente opção. Essa imagem mostrando aí o POX para localizar plexos na anestesia multimodal e grandes vasos, sempre com ultrassom. Bom, finalizando a nossa aula, a gente tem que lembrar das situações especiais, pessoal, em anestesia pediátrica, tá? Nós temos situações especiais aí, como a má rotação intestinal. Então, o intestino médio, ele pode sofrer alterações, ele vai desde o duodeno até o cólon transverso, irrigado pela mesentérica superior, e ele pode sofrer uma má rotação em uma incidência de 1 para 500 nascidos vivos. A complicação mais trágica é a necrose por Wolff, são pacientes que têm vômitos biliosos, acidose, desidratação, e podem evoluir com broncoaspiração durante a indução anestésica, tem que ser entubados acordados ou em sequência rápida. O volvo é uma emergência associada a 25% de mortalidade, mais prevalente na primeira semana de vida. Tá? Halogenados nesses pacientes, como todos os pacientes neonatais, tem que ser usados em baixas concentrações, opioide, multimodal, aí a pressão intra-arterial na radial direita, ou femoral, ou pediosas. Tomar cuidado com hidratação excessiva com cristalóides pela síndrome compartimental e falência renal, que já está ligada em si a essa doença. 24 a 48 horas depois, tem que abrir de novo para um second loop, para ver se está viável o intestino. Então, essa imagem mostrando aí situações da má rotação intestinal, que é uma doença do intestino médio. A fístula traqueosofágica, né, a mais comum é a 3B, onde o esôfago ele termina no fundo cego, o diagnóstico ocorre com a dificuldade de você progredir a sonda, e o resto do esôfago nasce entre a carina, né, e uma região traqueal próxima à carina. O grande desafio é colocar o tubinho entre um ponto e outro, né? Então, quando a criança respira, o estômago incha, e quando ela engole, ela engasga. Então, são os 3 Cs, cocking e cianoses, né? Então, ela vai broncoaspirar, fazer cianose e vai tossir. Essa fístula está associada a
inúmeras outras inúmeras situações, né? Como atresia de esôfago, atresia anal, alterações de membros, cardiopatias, alteração de rádio, tá? Que é a síndrome VATER, que tem uma variável VACTER-L, quando você tem participação de cardiopatia com doenças, com problemas em membros, tá? A gastrostomia profilática ela tem que ser feita muitas vezes, principalmente quando a fístula ali ela é carinal, tá? O objetivo é evitar pneumonia com antibióticos e aspiração da gastrostomia e cavidade bucal. A anestesia tem que ser com intubação acordada, não pode ter ventilação positiva antes de intubar. O grande desafio é isso aí, né? Você colocar o tubo entre a carina e a fístula. A abordagem é para uma toractomia extrapleural à direita e é muito importante a presença de um estetoscópio na axila esquerda, tá, gente? Porque na hora do tratamento cirúrgico, o broncofonte esquerdo não raro é comprimido. As imagens mostrando todos os tipos de fístula traqueosofágicas, acima e à esquerda, a 3B, a mais comum. Aqui, a síndrome associada, né, à atresia de esôfago, a fístula traqueosofágica, né, então o V é de alterações vertebrais, o A da alterações em nível de ânus, o C, cardiopatias, E da atresia no esôfago, o R de alterações do trato do aparelho urinário e o L de alterações em membros e rádios. A estenose hipertrófica de pyloro é uma outra situação bastante importante em cirurgia pediátrica. O paciente ele tem vômitos persistentes, lácteos, que vai espulhar de potássio, cloro e sódio. Então, o paciente vai apresentar uma acidose metabólica hipoclorêmica. Essa acidose, essa alcalose, está errado, tá, gente? Está errado. É uma alcalose metabólica hipoclorêmica. Eu peço desculpa aí pela grafia, tá? É uma alcalose metabólica hipoclorêmica. Essa alcalose, está errado na primeira frase. Essa alcalose metabólica hipoclorêmica vai tentar ser compensada inicialmente pelos rins, que começam a jogar bicarbonato para tentar acidificar. Tá? Só que a hiponatremia começa a ficar tão brava que ele começa a tentar reter sódio, mesmo às custas de perda de ácido. Né? O paciente está alcalótico, você vai perder ácido. Por isso que chama acidúria paradoxal e por isso que está errado lá em cima. Tá? A reposição é com soro fisiológico, até para repor cloro também. Anestesia, sequência rápida ou acordado. O risco maior, então, de depressão respiratória, agora sim correto, pela alcalose, agora sim correto, tá? A alcalose, ela leva a uma depressão respiratória e mesmo que o pH do sangue esteja normal, o líquor, às vezes, ainda está alcalótico. Então, esses pacientes fazem mais depressão respiratória por falta do estímulo do centro inspiratório bulbar. Sempre aspiração prévia do estômago ou intubação acordado, imagem mostrando aí a estenose hipertrófica do pyloro, tá? Que é uma doença de lactente, e a cirurgia vai ser uma piloromiotomia, e a maior complicação é a lesão de mucosa. Bom, uma outra situação também típica desses pacientes é a gastrosquise e a onfolocele. A gastrosquise, ela é mais complicadinha por um lado e melhor por outro. Ela é mais complicada porque ela não tem o saco herniário. Então, dá mais hipotermia, dá mais desidratação, dá mais distúrbio hidroeletrolítico. E o lado bom da gastrosquise é que ela não é associada a quê? A síndromes outras, como trissomia do 21, hérnia diafragmática, alterações em bexiga e coração, mais associadas à onfolocele. O diagnóstico é pré-natal e se indica cesariana com 38 semanas e cirurgia. Os cuidados: evitar a infecção com antibióticos, hidratar a temperatura, principalmente na gastrosquise, que não tem o saco, né, para proteger ali o saco herniário. Anestesia, geralmente intubação acordada ou sequência rápida, sonda gástrica sempre para esvaziar. O óxido nitroso está contraindicado, porque vai expandir muito a alça, né? E a correção primária, ela só é indicada, gente, se a pressão intravesical estiver abaixo de 20 centímetros de água, depois de colocado para dentro o conteúdo, a PCO2 estiver abaixo de 50 e o pico abaixo de 35, o que é muito raro. Geralmente, quando coloca esse conteúdo para dentro da cavidade abdominal, a ventilação mecânica vai ter um pico acima de 35, vai acumular mais do que 50 de PCO2 e vai ter uma pressão intravesical mostrando síndrome compartimental. Então, geralmente, tem que fazer um silo
para um second look, para uma segunda abordagem. Essa imagem mostrando à esquerda gastrosquise, à direita onfalocele. Gastrosquise, alteração da parede para umbilical, onfalocele, alteração umbilical. A hérnia diafragmática é uma outra situação especial. Ela pode passar por um dos 3 forames, o anterior de Morgane ou posterolateral à direita e, mais comumente, à esquerda, né? Que são os forames de Bodalek. Então, portanto, o forame de Bodalek à esquerda representa 90%. Clinicamente, os pacientes vão apresentar um abdômen escavado e presença de ruídos ou imagem de conteúdo do trato gastrointestinal dentro do tórax, o que vai levar a uma hipoplasia pulmonar presente nesses pacientes. Essa hipoplasia pulmonar, que é responsável pela cor pulmonar, aumento da pressão da artéria pulmonar, os pacientes muitas vezes precisam de óxido nítrico, né, que não alterou mortalidade, nem a cirurgia intraútero altera a mortalidade, infelizmente, tá? Não alterou o desfecho. Se essa hipoplasia for associada a uma hipertensão pulmonar grave, a mortalidade é superior a 50%. Então, assim, na UTI, eles vão entrar com óxido nítrico, ventilação HFOV para tentar mitigar aí, o barotrauma, hipercarbia permissiva, com a saturação na mãozinha direita, pré-ductal, acima de 85% e PCO2 até 65%, vamos dizer assim, a conduta da hipercarbia permissiva nesses pacientes, tá? Você pode manter uma saturação pré-ductal na mãozinha direita até 85 como limite inferior, e você pode aceitar uma hipercarbia enquanto esse paciente não vai para a cirurgia de até 65. Se ele melhora os parâmetros, a cirurgia tem que ser imediata. Se ele não melhora, tem que ser colocado em ECMO, tá? Na hérnia diafragmática, do ponto de vista de consideração anestésica, o óxido nitroso está formalmente contraindicado, porque vai expandir dentro do tórax. Intubação acordado ou sequência rápida, descompressão, sempre gástrica, é importante. Artéria na mãozinha direita, femoral ou pediosas. A via é subcostal do lado afetado, portanto, na maior parte das vezes à esquerda, né? E quando ocorre hipoxemia, que é a alteração da complacência súbita e instabilidade hemodinâmica, a gente tem que pensar em pneumotórax contralateral, que geralmente é à direita, que é uma complicação desse quadro. Aí essas imagens mostrando a nossa situação. E, finalmente, a síndrome de Down, onde são pacientes com via aérea difícil, estenose subglótica, luxação atlântico-occipital. Então, são pacientes que você deve usar o vídeo laringo, porque não pode ficar forçando muito, não pode levar a luxação atlântico-occipital, associados a onfalocele, cardiopatia até 40% dos casos, língua grande, pescoço curto, dentição irregular, ou seja, intubação difícil, né? Associada à fístula traqueosofágica, convulsão, infecção pulmonar também estão aumentados. São pacientes pequenos para a idade gestacional, apresentam mais hipoglicemia, fazem mais estridor, laringoespasmo, apneia, uma série de complicações. Então, são pacientes que merecem todo o cuidado e o vídeo laringo. Muito bem, pessoal. Muito bem. Bom, o que nós tínhamos para falar para vocês sobre anestesia pediátrica era isso, tá? Dúvidas? Estamos às ordens na nossa mentoria online. Podem perguntar à vontade, de 7 da manhã às 11 da noite, de domingo a domingo. Foi um prazer estar com vocês no debate desse importante tema, que é anestesia neonatal e pediátrica. Um grande abraço a todos.